Eu quero falar nessa noite, então, sobre a questão dos dons do Espírito. Agora, observe o que eu vou te dizer aqui. Na noite de ontem, nós falamos sobre experimentando a presença do Espírito Santo. Nós aprendemos que a palavra presença vem da palavra hebraica kevod. Kevod significa presença, significa glória, significa pessoa. Toda vez que você lê na Bíblia Sagrada a palavra glória, está falando de uma pessoa. Toda vez que você lê a palavra presença, está falando de uma pessoa. Ou seja, qual ou o que é a glória de Deus? A glória de Deus não é um ambiente, preste atenção. A unção de Deus é um ambiente. A glória de Deus é uma pessoa. Deus é a sua glória. Deus é a sua presença, de tal maneira que você não sente a presença dele. O que você sente é a unção, a presença você conhece. Olha, já a gente ou guardou, ou leu o livro, ou lembrou de ontem. Nós aprendemos ontem a diferença entre batismo com o Espírito e batismo no Espírito. O batismo com o Espírito Santo é o chamado na Bíblia de batismo de fogo. Esse batismo, ele serve para revestimento de poder. São todos os dons. Capacitar a igreja para funções ministeriais. Aprendemos que o batismo no Espírito é a pessoa do Espírito vindo habitar em você. Agora eu quero que preste atenção no que eu vou te falar aqui agora, porque até essa semana, teve uma interpretação errada sobre a questão do Pentecoste ou do último avivamento. Eu li um post na internet de alguém que disse assim: ainda estamos esperando um último derramar do Espírito Santo, como Joel profetizou. Eu vou pedir que o irmão coloque na tela o texto de Joel 2:28. E eu quero, aqui em rápida síntese, mostrar para você quando se cumpriu a profecia de Joel, e se vai se cumprir de novo o que Joel profetizou. O texto diz assim, ó: e acontecerá que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Pronto, preste atenção. Joel está dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Diga amém. A igreja moderna, ela é tendenciosa, ela tende a pensar que isso se cumprirá em nossos dias. Pelo fato de que Joel disse nos últimos dias. Ok. Agora vamos analisar Atos capítulo 2, no versículo 1, por favor. Atos 2, no versículo 1. Nós temos agora os apóstolos reunidos e a Bíblia começa assim dizendo: chegou o dia de Pentecostes. Como é que é? Agora veja o versículo 14, preste atenção. Depois que o Espírito Santo desceu, o povo falou em língua, houve um peteco só, e um charabachúrias, e uma coisa violenta. No versículo 14, o apóstolo São Pedro vai explicar o que estava acontecendo. Preste atenção nisso. Então se levantou Pedro e os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e de todos que vieram de Jerusalém, deixa eu explicar o que acabou de acontecer. Você está entendendo? No capítulo 1 ao 14 o pau quebra. No versículo 1 ao 14 o pau quebra. No verso 14 Pedro vai explicar porque o povo estava num escândalo só. Preste atenção nisso. Pedro prossegue agora no versículo 15. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem, porque são só 9 horas da manhã, às vezes bebiam mais tarde. É brincadeira. No versículo 16, olha o versículo 16. Ao contrário, leia você aí, vai lá. Mas veja você que Pedro não apenas diz que o que estava acontecendo lá era o cumprimento da profecia de Joel, como ele vai pegar o texto de Joel e copilar.
O que é copilar? Fazer uma transcrição do mesmo texto. Olha o verso 17. Leia lá, o mesmo texto de Joel, leia. Agora veja bem, preste atenção. O texto diz nos últimos dias. Estariam eles naquela época vivendo os últimos dias? Sim, estariam. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio no fim dos dias. Jesus já nasceu no final dos tempos. Agora observa o seguinte, a profecia do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne se cumpriu já. E se cumpriu no Pentecoste. Vai acontecer de novo o que aconteceu no Pentecoste? Vai acontecer de novo um novo derramar do Espírito Santo, o outro Pentecoste? Não. Pedro diz assim, é para vós, é para os seus filhos e os filhos de seus filhos. O que aconteceu no Pentecoste, ainda vivemos hoje. Isso se chama teologia da continuidade. Deixe-me te explicar. Existe uma diferença do pentecostal tradicional e do pentecostal continuista. O que é o pentecostal continuista? É aquele que não crê que Deus trará novas coisas, que Deus trará novos moveres, que Deus trará novos avivamentos. E por que ele não crê? Porque ele crê que tudo que Deus fez em Atos, seja revelando o Evangelho aos apóstolos, seja derramando o Espírito Santo, é suficiente para vivermos até a vinda de Cristo. Nesse modo, quando você analisa a Bíblia Sagrada, você vai, por exemplo, em Atos capítulo 4, acontece de novo a mesma coisa do dia de Pentecoste, o mesmo mover. Você vai em Atos 8, acontece um novo derramar. Em Atos 10, um novo derramar. Em Atos 16, a mesma coisa. Ou seja, isso mostra que o Espírito Santo não vem trazendo coisas novas. Ele caminha com o que ele tem. Ele é a glória. Isso nos ensina que nós devemos viver tudo que a igreja primitiva viveu. E não querer incorporar novas unções, ou novos moveres, novas visões, porque nós não precisamos. Isso nos ensina que Deus não é um Deus de novas unções e novas visões. Deus é um Deus de continuidade. Ele dá continuidade àquilo que ele já fez. Aquele que começa é o mesmo que termina. O que aconteceu no dia de Pentecoste tem que se repetir hoje, porque nós somos a igreja que nasceu no Pentecoste. Entendeu o que eu disse? Nós fazemos parte daquela unção. Tudo que aconteceu na igreja primitiva deve se repetir hoje. Então vai acontecer um último avivamento? Já aconteceu. Nós somos resultados desse avivamento. Quem está entendendo, diga amém. Quando aconteceu o último avivamento? E quando está acontecendo o último avivamento? Há 2000 anos, gente. O evangelho salvando, pregando, libertando é resultado desse último avivamento, que aconteceu no dia de Pentecoste. Isso é chamado continuidade do poder do Espírito Santo. Ele está continuando a sua obra. Quem crê nisso, diga amém. Agora, sobre o poder do Espírito, o revestimento, que é a capacitação para a igreja trabalhar, para os irmãos. Deus não quer que nenhum cristão não seja funcional, e não é da vontade de Deus que nenhuma igreja opere sem poder. E nós aprendemos que o fruto do Espírito é a maior evidência que uma pessoa tem o Espírito Santo. E os dons do Espírito é a maior evidência que uma pessoa está cheia dele, está revestida de poder do Espírito. É a diferença do Espírito em mim e o Espírito sobre mim. Quem entendeu isso ontem? Ok? Dentro dos dons do Espírito, o primeiro dom que ele confere a uma pessoa é o do
falar em línguas. Nós falamos ontem que são ao todo 9 dons. Diga comigo, 9 dons. Cada dom, ou os 9 dons são divididos em 3 categorias. Categoria de revelação, categoria de poder, categoria de elocução. Está vendo? Por isso que a gente tem que repetir. Vamos lá. Revelação, poder e elocução. Cada categoria tem 3 dons. São 3 categorias, cada categoria tem 3 dons. Nos dons de revelação, nós temos dons, palavra de conhecimento, palavra de revelação e discernimento de espírito. Nos dons de poder, nós temos dom da fé, dons de curar e operação de milagres. Dons da fé, dons de curar e operação de milagres. Na categoria de elocução, relacionado à fala, nós temos dons de profecia, falar em línguas e interpretação de línguas. Diga amém. Como falar em línguas é o dom que constrói os outros, preste atenção. Deus dá a cada cristão o falar em línguas para que demais dons sejam construídos na fé dele. Como falar em línguas é o dom que vem primeiro na vida do cristão, para que ele possa exercitar, e a partir daí ele possa ter demais dons. Eu vou falar hoje sobre o falar em línguas. 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 8 ao versículo 12, lê assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento cessará. Preste atenção. Por que eu comecei lendo esse texto? Porque esse é o texto que um grupo de evangélicos chamados cessacionistas usam para falar que não tem mais falar em línguas. O que é cessacionista? É aqueles que creem que cessaram dons, cessaram cura, cessaram milagres e ficou só lá nos apóstolos. E pasme, irmãos, há um grupo enorme de crente que crê nisso. Hoje está uma febre aí dos chamados reformados. Quem já ouviu falar sobre isso? E esse povo invadiu a internet. São homens de Deus, são sérios, mas eles creem muito diferente do que a igreja pentecostal durante muitos anos vem pregando. Eles creem que não existe falar em línguas, eles creem que não existe mais cura, eles creem que o diabo está preso. Pense você. Rapaz, quem crê que o diabo está preso está feio na foto. Ele crê que o diabo não está na terra, menino do céu. A coisa é séria. Porque eles creem que nós já estamos no milênio. Piorou a coisa. Ok. Essa é a teologia deles que deve ser respeitada. Ok. Mas nós cremos nos dons, cremos no mover e cremos no expulsar demônio. Amém? Pegar o bicho pelo rabo, dar uns bicudão nele e falar: sai fora, corintiano. E ó, vai embora. Agora veja bem, preste atenção. O texto usado por eles está aqui na Bíblia, diz assim, ó: o amor nunca perece. Ó, se tem algum corintiano aqui, não é nada pessoal, irmão. Tá bom? Quem é corintiano se manifesta aí. Igual eu vou expulsar agora. Eu disse que não é nada pessoal. Ó, diz assim, ó: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. Percebe que em todas elas está no futuro. Cessarão, desaparecerão e passará. Ou seja, é fato que as línguas estranhas cessarão? É fato que é. É fato que as profecias cessarão? Também. É fato que o conhecimento cessará? Também. Mas quando eu ouço teólogos ortodoxos dizerem que as línguas cessaram, está precisando de um português experimental. O texto diz cessarão e não cessaram. A questão é, e eles falam, as profecias cessaram, os milagres cessaram. E eles estão firmados justamente nesse texto. Agora veja, o que o texto quer dizer? Eu concordo com você que ele é um texto polêmico, causador de confusão.
Mas é o tipo de coisa que a gente tem que mexer, é inevitável. Como que eu vou te ensinar línguas se pode ter gente aqui que não crê que existe mais? Eu tenho que desconstruir o que ele entende, para que daí ele possa desejar o dom, amém? Então, Paulo realmente nos ensina que as línguas irão cessar, mas Paulo não nos ensina que elas cessaram. Então, em primeiro lugar, vamos considerar o contexto para desvendar o que Paulo está querendo dizer aqui. E a nossa resposta está no versículo 12. Põe o versículo 12, por favor. Quando vai cessar as línguas? Quando vai cessar as profecias? Vamos ler em voz alta, vai lá. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma quando sou conhecido. Você conhece Jesus face a face? Você o vê face a face? Então as línguas não cessaram ainda. Paulo diz que quando nós o vermos face a face, aquilo que conhece em parte, que é língua, em parte conheceis, em parte profetizeis. Ele fez tudo que é em parte será desfeito, porque nós vamos vê-lo face a face. Obviamente, o apóstolo está falando aí do nosso encontro face a face com o Senhor Jesus, que significa o que é perfeito. Põe o versículo 9, por favor. Versículo 9. Pois em parte conhecemos, em parte. Olha o versículo 10 agora. Quando, porém, vier o que é, não é aquilo que é, ou coisa que é uma pessoa. O que é perfeito. O que é imperfeito desaparecerá. Paulo está falando do nosso encontro com o Senhor. E ele diz que nós só falamos em línguas. E precisamos das profecias e dos dons, porque somos imperfeitos. Mas quando aquilo que é perfeito vier, não vamos precisar mais de dom de língua para edificação própria. Agora veja o versículo 11, por favor. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aí no versículo 12 ele vai explicar o que é em parte e o que é perfeito. Leia lá de novo. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como no espelho, mas então o veremos. Quem é aquele que é perfeito? Face a face. Então, agora conhecemos em parte, através dos dons do falar em línguas. No entanto, da mesma forma, serei conhecido como plenamente eu sou. Ou seja, é fato, irmãos, que você precisa entender que, se cessou as línguas e as profecias, volta o versículo 8, o conhecimento também tem que cessar. O versículo 8 diz assim, o amor nunca perece, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, e o conhecimento passará. Aqueles que defendem que não tem mais falar em línguas e nem milagres, que dizem que agora é a palavra de Deus, deveria ler lá o conhecimento. Ou seja, se cessou as profecias e cessou as línguas, também deveria cessar a pregação, o conhecimento. Entendeu o que eu estou falando? Agora, quando nós vermos Jesus face a face, não vai precisar mais da pregação, não vai precisar mais do falar em línguas, e não vai precisar mais das profecias. Entendeu o que Paulo está querendo dizer? Diga amém. Então, aqueles que atacam a contemporaneidade dos dons, ou a evidência deles, deveriam considerar o contexto. Diante desse fato, provando para você a contemporaneidade do falar em línguas, vamos organizar aqui nessa noite o que é o falar em línguas, quando se deve falar em línguas, quando se deve ter intérprete, todos podem falar em línguas a qualquer momento. Tudo isso nós vamos falar aqui nessa noite. Então, em primeiro lugar, nós encontramos na Bíblia 3 tipos de língua. Diga, 3 tipos de língua. 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 30, nós encontramos o apóstolo São Paulo dizendo assim, tem todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Uma outra coisa que esse grupo de irmãos preciosos, chamados reformados, atacam, é que eles dizem que o falar em línguas era idioma do dia de Pentecostes. Estariam eles certos?
Vamos analisar os 3 tipos de língua. Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo está fazendo uma pergunta. Todos falam em línguas? Considerando que nem todos falam em línguas. Nem todos têm dons de curar. Então, dos 3 tipos de línguas, presta atenção. Nós temos 2 tipos que é usado para falar publicamente e um tipo que não se pode falar publicamente. Vou dizer de novo. Dos 3 tipos de línguas, nós temos 2 tipos para ser usado publicamente e um tipo que é para ser usado só por quem fala. Primeiro tipo de língua. Quem está comigo aqui? Quem quer aprender? Língua como sinal para os descrentes. 1 Coríntios 14, no versículo 22. Língua como sinal para os descrentes. Vamos ler isso, vai lá você. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia é sinal para os que creem. Agora olha para mim. Essa língua, ela é um sinal de maravilha. Essa língua despejada aqui é quando o Espírito Santo transcende nosso entendimento e nos dá a capacidade de falar um idioma desconhecido do nosso meio. Essa língua como sinal para o descrente, essa é idioma. Vamos entender isso? Volta por favor, Atos capítulo 2. A partir do versículo 5. Para você entender a língua como idioma. Preste atenção. O Espírito Santo veio, eles começaram a falar em outras línguas. Aí diz assim: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Verso 6. Ouvindo-se um som, ajuntou-se a multidão que ficou perplexa, e cada um os ouvia falar em sua própria língua. Preste atenção. Tem gente que pensa que os apóstolos falaram lá, foi o que nós falamos, que é a língua estranha. A língua estranha é um tipo de língua, mas o que eles falaram lá não foi língua estranha. Presta atenção, olha o verso 7. Atônitos e maravilhados, viu que é um sinal de maravilha? Sinal para os descrentes? Eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha o verso 8. Então, como os ouvindo falar cada um de nós na nossa própria língua materna? Veja bem, uau, isso é muito poderoso. A Bíblia é uma coisa tremenda. Não tinha cursos de idiomas na época. Jesus ordenou que os discípulos pregassem a todas as nações. Eles male falavam aramaico. Mas agora, esse dom que é sinal de maravilha para os não crentes, é uma capacitação que o Espírito Santo deu para a igreja para pregar em outros dialetos e línguas. O que aconteceu? Eles estavam lá orando em línguas, orando no Espírito. Quem não falava o idioma deles, ouvia eles falando na língua deles. Por exemplo, eu estou aqui orando em português, chega um alemão aqui, o Espírito Santo vem, ele me entende falando em alemão. Deixe-me te contar algumas histórias interessantes. Como que esses apóstolos iriam pregar em outras nações sem esse dom do Espírito? E a Bíblia diz que esse dom maravilhou os não crentes, porque eles falam: como que eles estão falando no nosso idioma? Quem está entendendo isso? Uau! Essa primeira língua que nós encontramos na Bíblia é chamada de língua de maravilhas. Aí é idioma. Hoje ela é muito escassa porque tem escolas para você aprender. Mas deixe-me te contar umas histórias interessantes sobre esse dom. Eu tenho um amigo meu em Rondonópolis, pastor Célio, da Igreja Sal da Terra. Eu vou lá todo ano e ele é analfabeto. Ele não é analfabeto, ele é analfa de pai, beto de mãe. O pastor Célio é um grande homem de Deus, ele é chamado de o pescador. Há muitos anos atrás, passando fome, necessidade, ele foi num culto de um pastor americano por nome David Robson. E David Robson ensinava que se o crente orar em línguas por 1 hora,
todo dia Deus muda a vida dele. O Célio ouviu aquilo e falou assim, então tá bom, eu quero falar nessa língua para Deus mudar minha vida. Ele comprou uma fita, recebeu o dom do falar em línguas, e enquanto ele pescava, ele falava em línguas. Enquanto ele pescava, ele falava em língua. Pronto, Deus mudou a vida do pastor Célio. A igreja dele tem mais de 3.000 membros. É uma coisa de doido a igreja dele. No Bola de Neve o púlpito é uma prancha, na igreja dele é um peixe. É interessante. No entanto, o sonho do pastor Célio era conversar com David Robson. Ora, um homem analfabeto que mal fala o português vai falar inglês como? Um dia ele foi na conferência do David Robson. E ele queria conversar com o David Robson. E o David Robson não fala português e ele não falava o inglês. Ele olhou para o David Robson e começou a falar em línguas. O David Robson olhou para ele falando em línguas. Os dois se assentaram, pôs a mão no ombro do outro e começou a conversar. Todo mundo olhou para o lado e falou, o que esses dois estão fazendo? O David Robson entendia ele falando inglês e ele entendia o David Robson falando em português. Uau, que espetáculo! Viraram amigos, eles só conversam em línguas. Irmãos, um dia o meu voo deu um erro de conexão e parou em Frankfurt, bem no início do meu ministério. Eu já viajei em 70 países, já sei me lidar em qualquer país. O meu inglês é igual o português da minha filha, sem preposição nenhuma. Mas morreu no morro. E aí eu estava na Alemanha, meu voo cancelado e tudo. Falei, meu Deus, eu podia estar na Espanha, eu podia estar na Itália, qualquer país de língua latina. Eu podia estar nos Estados Unidos, mas na Alemanha não. O que eu vou fazer da vida? Irmão, eu fiquei desesperado porque ninguém me entendia, eu não conseguia me comunicar. Eu orei. Falei, Senhor, eu preciso do Senhor. Orei e cheguei na moça e falei com ela na minha língua, na língua minha natal, em espírito, e ela entendeu. Não sei se ela entendeu, não sei, só sei que eu cheguei em casa, ela emitiu o bilhete, sabia tudo que eu estava falando e eu voltei. Nem perguntei se ela estava me entendendo, eu só simplesmente falou, ela só fazia assim, ok, tá bom, e foi emitindo o bilhete. Veja você o seguinte, que esse dom aqui, ele é um dom de maravilha. É você chegar num país e Deus querer que você pregue para uma pessoa, mas você não fala o dialeto ou o idioma. De repente flui da sua boca, uau! Checa lá, baixará. Rapaz, o negócio é poderoso, irmão. Rapaz, a Bíblia é um negócio bom demais. O Walt Disney copiou a Bíblia. Vocês pensam que o Walt Disney... Esse negócio de animal falando tem na Bíblia, gente. Animal voando, Jesus vem montado num. É coisa tremenda. Aí você analisa que aquele que não é crente, que vê esse primeiro tipo de língua, que é o dom, como diz a Bíblia, sinal para o não crente. Percebeu isso? Diga comigo, sinal para o não crente. E por que Deus despejou esse dom no início da igreja? Para pregar o evangelho. Você acha que os apóstolos aprenderam outras línguas? Como? Não tinha curso não, gente. Foi pelo Espírito, viu, irmão? Você que é ignorante, estou brincando, vamos lá, segundo tipo de língua. Ainda tem esperança para você. Segundo tipo de língua. O primeiro tipo é a língua para o não crente, sinal para o não crente. No entanto, o segundo tipo de língua não é sinal para o não crente. Ambos, a primeira língua como a segunda, são usados publicamente. A segunda são línguas para interpretação. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. Essa língua é também usada para a ministração pública. Diferente da língua como sinal, essa língua não são idiomas, ela é do céu. Percebeu agora a diferença? Ela não é da terra, ela é do céu. Ou seja, não são faladas, não são ensinadas, é só uma língua do céu. E é chamada de língua para interpretação. O texto começa assim: há outro poder para operar milagres, falando dos dons, né? Há outro profecia, há outro discernimento de espírito, outro variedade de línguas, e há outro
interpretação de línguas. Veja bem, como essa língua não é da terra, elas precisam ser interpretadas. Observe a palavra interpretar e não traduzir. Percebeu o que eu disse? Esse tipo de língua do qual Paulo perguntou, aqui em 1 Coríntios 14, no verso 1, falam todos em línguas? É essa língua que ele perguntou. Porque a boa parte da igreja não entende e não fala nesse idioma. Agora vamos ver o contexto. 1 Coríntios 12, verso 28 a 30, falando sobre a língua para interpretar. Quando se deve falar, quando se deve interpretar. Eu estava num culto agora recente, pastor João, e um rapaz foi me abordar. Porque há na igreja um grupo daqueles que não crê na evidência da língua. Há no grupo, na igreja, aqueles que creem que língua não deve ser falada diante de todos, o mau entendimento da interpretação. E há um outro grupo que crê que a língua pode ser falada de qualquer jeito. Como é que se entende isso? Como é que se administra isso com o Espírito Santo? Verso 28. Vamos ler em voz alta. Assim, na igreja, Deus estabeleceu, primeiramente, apóstolos, segundo, profetas, terceiro, milagres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração e falam em diversas línguas. Você percebeu que eu disse que você tem no mínimo 2 dons? Ajudar as pessoas, prestar ajuda, governar, administrar, é dom do Espírito. Agora veja, diversidade de línguas. Paulo está falando aqui agora, irmãos, dos dons públicos que Deus ordenou para o ministério da igreja. E as perguntas de Paulo deixam claro que existe muita graça de Deus e ela é multiforme. Deus age de várias maneiras. Sabe, na minha igreja, eu levo outros pregadores. Porque ela precisa? Não. Porque eu respeito a multiforme graça de Deus. Eu entendo que tem outros pregadores que não têm o que eu tenho. Um dia um pastor me disse, poxa, eu queria tanto levar na igreja, mas você não é o que a gente ministra. Eu falei, é por isso que eu devia ir. Porque você deve respeitar o corpo. Deus é um Deus multiforme. Diga amém. Agora vamos entender a diferença entre as duas línguas públicas. Primeiro, 1 Coríntios 14, no verso 22 e 23. Vamos lá. Temos aqui a diferença entre o idioma e a língua do céu. Presta atenção. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia aqui é a pregação, é sinal para os que creem. Agora, por gentileza, veja o verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir em línguas e entrarem alguns não crentes, dirão que vocês estão loucos. Agora presta atenção, o negócio ficou sério. No versículo anterior, Paulo diz que a língua é sinal para os descrentes. No próximo versículo ele diz que essa língua já escandaliza o não crente. Viu que não é a mesma língua? Agora, em primeiro lugar, Paulo não está dizendo que não se deve falar. Paulo está dizendo que você corre o risco de ser chamado de louco. Eu não vejo problema. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você não entendeu que existe uma diferença entre dois tipos de línguas, talvez você pense então que Paulo está se contradizendo. Vamos ver de novo o verso 22 e depois o 23, você vai ver a diferença. Eu quero que você leia em voz alta os 2 versos. Vai lá, valendo. Aí eu vou te explicar por que então que Paulo não foi mais claro. Veja o verso 23, leia em voz alta.
Veja, o nosso português, na época, ele não tinha duas interpretações para dois tipos de línguas. Ele só tinha uma palavra para a língua. Mas Paulo usa duas palavras. Primeira palavra, verso 22, ele fala de xenolália. Xenolália é um idioma. Quando Paulo fala no verso 22, falar em outras línguas, ele está falando do idiomas. E ele usa a palavra xenolália. Agora no verso 23, quando ele usa a palavra língua, ele já não usa xenolália, ele fala glossolalia. Percebeu que Paulo está falando duas coisas distintas, mas nós traduzimos como se fosse uma? Quem está entendendo? Porque na nossa língua não tinha tradução para os dois tipos de língua, é línguas. Mas no grego, quando Paulo fala, ele fala xenolália para uma e glossolalia para outra. Olha o que ele está dizendo. A língua como sinal, o não crente se admira. A língua do céu, o não crente se escandaliza. Ele não pode se contradizer. Ele, transliterando hoje para o nosso idioma. Primeiro texto do verso 22. Põe lá, por gentileza. Portanto, os idiomas são sinais para os não crentes. É assim que está na tradução. Põe o verso 23 agora, a outra tradução. Assim, quando toda a igreja se reunir e falar em língua estranha, do céu, glossolalia, é o glosso. A palavra glossolalia vem da língua enrolada. Paulo foi o primeiro a usar o termo língua estranha. Veja que na primeira palavra ele diz, falam todos em idiomas dado pelo Espírito. Na segunda palavra ele diz, língua do céu. A língua do céu, veja o que Paulo fala. Se um não crente chegar num culto e ouvir a igreja no Xaramanaia, Churicantas, Endecovas, Endenévias, o cara fala, povo doido. Irmão, eu nunca fui ex-nada na minha vida, eu nasci na igreja. Mas eu ouço relatos de irmãos que quando chegaram na igreja pela primeira vez e viu o povo no Endenévias, falou, meu Deus, eu vou embora. Quem teve essa sensação de chegar na igreja e ver o povo orando em língua e você se assustou? Alguém teve essa experiência? É isso que Paulo está falando. Paulo vai dizer assim, se o povo vê você falando uma língua enrolada, que é o glosso, glossolalia, vai falar, esse cara está doido. Mas Paulo não proíbe de falar. Ele apenas diz que você vai ser chamado de louco, ser chamado de maluco. Ou seja, a primeira língua é idioma, sinal para o não crente. A segunda língua vem do céu. Essa se fala, por isso que Paulo fala, reunir, essa se fala na igreja. Ou seja, quando tem que haver o intérprete da língua dos céus? É agora o X da questão. O irmão chegou em mim e disse assim, pastor, por que não está havendo mais intérprete nas igrejas? Antigamente, só se falava em línguas na igreja quando o irmão levantava e interpretava uma irmã. Antigamente era comum um profeta ou uma profeta se levantar num culto, consequentemente levantava outro lá e falava. Por que a gente não vê mais isso hoje na igreja? Olha para mim. Eu falei assim, querido, você está interpretando errado o texto de Paulo sobre a interpretação das línguas. Se toda a igreja, segundo Paulo, tem que falar em línguas, como o apóstolo São Paulo nos sugere aqui nesses textos, que nós devemos falar em línguas, e nós vamos ver isso aqui, como que a igreja vai falar em línguas só quando tiver intérprete? Quando se deve haver intérprete? Fica evidente que o intérprete deve haver quando alguém está com a palavra. Ou seja, já vou mostrar para vocês na Bíblia. Eu subo aqui, estou ministrando a você e começo a falar em línguas. Eu posso? Não. A não ser que alguém se levante para interpretar. Agora você aí, o irmão está do lado, mas você está adorando a Deus no seu particular aí. E de repente você fala em línguas. Você não está ministrando sobre ninguém, você está ministrando no Espírito Santo. Você pode falar em línguas? Pode.
Porque a língua para edificação do corpo, para intérprete, é só quando você se dirige para a igreja. O que não pode é um pastor, um pregador, um irmão se levantar e falar em língua sem interpretação. Quando eu expliquei isso para esse irmão, falei, irmão, eu nunca vi ninguém se dirigir à igreja sem interpretação. Não, pastor, todo mundo hoje fala em língua sem interpretação. Falei, não, você está confundindo adoração e edificação pessoal com edificação da igreja através de línguas. Quando a língua estranha tem interpretação, já não é mais língua estranha, é profecia. Entendeu? Porque agora está edificando a igreja, agora está edificando o corpo. Vamos ver, 1 Coríntios, no capítulo 18 ao versículo 19, capítulo 14, versos 18 e 19. Paulo vai nos ensinar aqui, provando para você que a interpretação se dá quando eu me dirijo à igreja. Leia lá, vai lá. Dou graças a Deus por falar mais em línguas que todos vocês. Paulo era humilde. Agora olha o verso 19. Olha o verso 19. Leia lá. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir, pregar aos outros, do que falar 10.000 palavras em uma outra língua, língua do céu. Paulo está falando que quando ele está instruindo, quando ele está pregando, ele fala na língua dele. Está claro isso, gente? Ou seja, a interpretação, ela só é necessária quando o Espírito Santo toma um profeta, uma profetisa e fala para a igreja, tem que levantar o intérprete. Eu, como pastor aqui, eu posso ter os 2 dons. Agora, vamos lá. Está aqui na unção do Espírito, e agora eu estou orando em línguas, mas eu estou aqui no meu particular. Acontece da gente fazer isso no microfone. É aconselhável? Não é aconselhável, mas eu te garanto que é irresistível. Porque a vontade que você tem de falar em língua é a vontade que o pastor tem, irmão, é difícil. Não é aconselhável igual o rapaz fez aqui, igual eu fiz ontem, não é, porque eu estou me dirigindo à igreja, mas eu te garanto, irmão, que é irresistível, é gostoso demais falar em língua. Quando eu falo tem que haver o quê? Paulo diz, quando eu me dirijo à igreja, quando eu vou instruir irmãos, quando eu vou pregar, eu tenho que falar em um idioma compreensível. Você sabe qual é o problema de muita gente? Que pega o texto fora do contexto. Nem todo texto fora do contexto é pretexto. Por exemplo, tem texto fora de contexto que virou doutrina séria. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Texto fora de contexto. Nem todo texto fora de contexto é errado, mas a maioria deles são equivocados. Paulo deixa claro que a igreja pode orar em línguas à vontade, que você deve orar em línguas à vontade. A língua do céu, a glossolalia, entendeu? É a língua que enrola a língua. Mas Paulo diz que se você for ministrar a igreja, instruir alguém, deve falar o idioma compreensível. Quem está comigo aí, diga amém. Mas dá um amém mais amenhado, aleluiado aí. Põe no versículo 1 do capítulo 14. Lê em voz alta. Por que principalmente o dom de profecia? Porque ele edifica outras pessoas. Agora Paulo está dizendo que você deve desprezar o de língua? Não, ele está falando que o dom de profecia não edifica só quem fala. A partir do momento que tem interpretação, passou a ser o quê? Agora, o que é profecia? Olha para mim. Profecia é a palavra pregueira. Tudo que vem do Espírito Santo é profecia. Tudo, absolutamente tudo, que vem do Espírito Santo é profecia.
Ele é o espírito da profecia. Tudo que o Espírito Santo confere é chamado de profecias. Por favor, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19. Observe esse texto. Paulo manda buscar os dons. Manda ou não manda, gente? Ele fala, busquem os dons. Eu quero que você diga bem alto. Mais alto. 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:19. Essa não estava no script. Não foi ensaiado. Por isso que ele demorou. Agora lê em voz alta. Agora está falando da pessoa ou do poder? A pessoa pode ser apagada, ela é um produto? Então está falando do... É uma lâmpada, é o poder. Não apague o espírito. Quando que um crente apaga o espírito? Olha o verso 20. Verso 20. Lê em voz alta. Não tratem com desprezo as profecias. Uau. Quando é que você trata com desprezo as profecias? É você que não fala em línguas, mas não faz diferença. É você que não tem nenhum dom, mas não faz diferença. É você que não é usado pelo Espírito Santo, não faz diferença. O nome disso é indiferença. E um outro nome para indiferença é desprezo. Quando você despreza as profecias, o poder do Espírito, a virtude do Espírito se apaga em você. Põe o verso 19, você vai ler em voz alta de novo o verso 19 e o verso 20. Vai lá! Verso 20. Percebeu? Isso está claro para vocês, meus queridos irmãos. Isso está muito claro que você não deve desprezar os dons. Que você que não fala em línguas, ou você que não tem nenhum dom do Espírito, Paulo fala, 1 Coríntios 14, versículo 1, põe de novo, que a igreja deve buscar o que, gente? Os dons, principalmente o dom da profecia, aquele que edifica a igreja. Xarabachor. Olha, é irrevisível, viu? Não dá para resistir, irmão, já virou automático. Estou falando para você, é maravilhoso, porque você sente o poder e você fala, é automático. Mesma coisa assim, impedir o cachorro de balangar o rabo, irmão. Para quem tem um hábito de falar em línguas, não é difícil. Você sabe que ontem eu falei que o poder do Espírito, o Espírito Santo, ele é só da igreja. Irmão, eu costumo brincar que o Xaramanaias é só nosso. Ninguém tem o Xaramanaias, só a igreja. Aí eu estava numa igreja, quando eu falo isso, tem gente que pensa que eu estou escarnecendo das línguas. Você que pensa. Cada igreja, eu penso que a língua estranha não é igual. Ah, todo mundo fala igual. Mentira. Eu consigo identificar vários tipos de línguas estranhas. Quem aqui fala em língua? Como que é a língua estranha que você fala, irmão? Vai ter que falar agora. Aí a dele já não é igual a minha. João, como é que é a língua estranha que você fala? O João é tímido. Só porque fez cara feia, vai falar. Como é que é a língua? João, você não fala em língua? Ele vai falar, não. É virado na timidez. Alex, como é que é a língua estranha que você fala? Você não é tímida, não. Vai falar ou não vai, gente? Ih, agora vai falar. E agora? Não vai falar? Até você acha engraçada a língua que você fala? É a língua chinesa. Olha, eu estava no culto, falei, irmãos, o Xaramanaias é só nosso. É porque essa é a língua que eu falo. O irmão falou, pastor, o senhor está sendo preconceituoso. Eu falei, por quê, querido? Porque tem igreja que não fala Xaramanaias, fala Xuricantas. O irmão falou Xuricantas aqui. Eu falei, tá bom, irmão. Comecei a falar, irmãos, o Xaramanaias, o Xuricantas é só nosso. Fui numa outra igreja, o irmão falou, pastor, o senhor tem que aumentar o seu vocabulário celestial. Porque tem igreja que é Xaramanaias, Xuricantas, mas tem igreja que é Endenévias. Tem alguém aqui que fala Endenévias, gente? Ah, você está de brincadeira, não tem ninguém aqui que fala Endenévias?
Vocês estão com vergonha? Vai ter vergonha de uma coisa tão gostosa? É inacreditável. Aí eu lá na igreja falei, irmãos, os charamanás, os churicantas, Ender Neves é só nosso. Falou, pastor, o senhor não pode se esquecer do Ender Covas. Só que o Ender Covas, ele tem uma conotação fonética. Tem que ter uma tremedia e engrossar. Ender Covas! Irmãos, os churicantas, charamanaias, Ender Covas, Ender Neves é só nosso. Veja você que eu não estou escarnecendo, eu estou apenas tornando comum para a igreja o falar em línguas. Isso tem que ser nosso dia a dia, porque isso é uma língua dada pelo Espírito Santo. E Paulo é tão humilde que ele fala, eu falo mais em línguas que todos vocês. Paulo era modesto. Se eu falo isso hoje, o povo fala arrogante, uma figa. Mas Paulo falou assim, eu falo mais em língua que todo mundo. Agora, veja você o seguinte, para deixar para a gente ir para o último tipo de língua. Primeiro tipo de língua, sinal para o não crente, é um idioma. E serve para propagação e pregação do evangelho. Diga amém. Segundo tipo de língua, não é sinal para o não crente, é para a edificação da igreja, e é língua para interpretação, só pode ser usada quando tem intérprete. Aí ela é transformada em profecia. Terceiro tipo de língua, charamanaias, endecovas, irmão. Abra aí no verso 14 ao verso 15. Agora preste atenção aqui. Não é idioma, porque Paulo fala o quê? Lê em voz alta. Pois se oro em uma língua, o meu espírito ora. Uau! Mas a mente fica infrutífera. Peraí, quando eu falo inglês, male, eu tenho que usar a mente. Quando eu falo em espanhol, eu tenho que usar a mente. Português, então? Como que isso pode ser o idioma, como dizem os tradicionais, se Paulo fala que é o Espírito que está orando? Se Paulo diz que quando você fala a glossolalia, a língua do céu, a mente está infrutífera. Mas sabe qual o texto mais poderoso do falar em línguas que eu encontro? Se eu oro em línguas, o meu espírito ora. Eu quero que você diga isso 3 vezes, para isso se tornar uma verdade. Vai lá. Se eu oro em línguas, o meu... De novo. Meu amado irmão crente, que coisa poderosa. E você vai correr, deixa eu te ensinar como que você ouve os reformados. Os reformados são verdadeiros exegetas de Bíblia, exposição, ótimos. O meu professor é um reformado, professor de Bíblia, Hernandes Dias Lopes. Todos eles são uma bênção. Mas sabe como é que você ouve os tradicionais? Comendo peixe e jogando o espinho fora, irmão. Percebeu? Se você ficar ouvindo muito o tradicional que não crê no poder do Espírito, você vai desprezar as profecias e não vai crer mais. Então, irmão, eu costumo ensinar o seguinte: se você está numa igreja que crê no arrebatamento pré-tribulacionista, para que você vai ficar ouvindo pregador que desprega o que a igreja prega? Você vai se confundir, a menos que você tenha a maturidade de comer o peixe e jogar o espinho fora. Aí você vem para a igreja e fica incomodando o pastor. Não, pastor, eu vi no YouTube que não é assim. Você tá... Ah, irmão, vai se catar, irmão. Você tem que aprender a reter o que é bom. Comer o peixe e jogar. Nem, ó, todo pastor tem um pouco de heresia. Só eu que não, mas todo tem. Porque dos 100% que a gente prega, olha, eu acabei de falar uma. Dos 100% que a gente prega, 5% no mínimo é opinião pessoal.
que você vai fazer? Reter o que é bom. Diga amém. E eu já aprendi, eu ouço de tudo. Eu amo ouvir os tradicionais, exposição da Bíblia. Eles, olha, falam só a Bíblia. Mas a hora que eles se embrenham no poder do Espírito, irmão, aí peteca tudo. Aí eles não sabem explicar nada. E não sabem porque não querem, porque estudam. Porque a mente deles fecham. Fica mais o dogma e a religião do que querer. Então aí eu já pulo fora, irmão. Aí quando eu vou no poder do Espírito, aí eu vou ouvir Benihim. E ouço. Ouvi Randy Clark. Ouvi Dave Robson. Homens que me inspiram no poder do Espírito. Não são milagres e maravilhas. Diga amém. Agora o texto diz assim: se eu oro em línguas, o meu espírito ora. Mas ele diz assim: mas a minha mente fica infrutífera. O que eu vou fazer? Vou ficar só orando em línguas se a minha mente está infrutífera? Paulo ensina, olha o próximo verso. Lê em voz alta. Agora veja bem, está claro que isso aí não é idioma? Está claro ou não está? O idioma é o entendimento. O Espírito é a oração em línguas. É irresistível, irmãos. Muita unção do Espírito. Meu irmão, pega essa, irmão. Eu não estou afim de resistir, não, irmão. Eu vou quebrar tudo aqui hoje. Eu estou pro crime, viu? Eu estou pro crime hoje. Eu estou afim de causar aqui hoje. Agora olha 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2. 14, verso 2. Isso aqui é a pá de cal em quem não crê no falar em línguas, com muito amor e carinho para os tradicionais, né? A gente não fala de pessoas, a gente não fala mal de gente, a gente confronta ideias. Leia o verso 2, vai lá. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, não é idioma, mas a Deus. Vamos de novo? Quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém entende porque fala inglês. Fala em mistérios. Não é idioma. Esse é o terceiro tipo de língua. A língua de oração e vida pessoal. É língua para a vida pessoal do crente. Por quê? É o Espírito dele que ora. Quando ele fala em língua, ele ora a Deus. A mente dele não sabe o que ele está fazendo, mas toda vez que ele fala em línguas, é o Espírito Santo orando nele, por ele e através dele. Quando você abre a boca e fala em línguas, já é o Espírito Santo com o seu Espírito orando e adorando. Oh, aleluia! Agora veja, essa língua, você pode estar fazendo o que você quiser, dirigindo, andando de avião, fazendo o que for e está ali, não importa, irmão, a mente não precisa saber. Quando você ora em línguas, você está trabalhando, você está andando, você está dirigindo, toda vez, uau, você não tem noção que eu vou pregar amanhã. Eu vou falar sobre como falar efetivamente em línguas. Se você durante um ano orar 1 hora por dia em línguas, a sua vida muda completamente. A cada passo que você vai orando em línguas, que é o seu Espírito orando a Deus, o Espírito Santo vai construindo os dons dentro de você. Mas não só os dons, o fruto. Quem está sentindo ele aqui agora? Aleluia! Primeiro tipo de língua fala publicamente, é o idioma, sinal. Segundo tipo de língua, tem que haver interpretação, fala para a igreja. Terceiro tipo de língua, é só eu e Deus.
Olha aí, ó. Põe o verso 14 de novo. Lê em voz alta isso, vai lá. Mais alto. Dá nota. Toda vez que eu oro em línguas, o Espírito Santo intercede por mim.